Os eleitores potiguares foram às urnas e elegeram prefeitos e vereadores nos 167 municípios do Rio Grande do Norte. O Tribunal Regional Eleitoral considerou que foi um pleito tranquilo. O número de abstenções e o quociente eleitoral que impediu a eleição de muitos candidatos chamaram a atenção nas eleições realizadas em meio à pandemia. Foi uma eleição atípica por causa da pandemia do novo coronavírus e uma abstenção que já era esperada. As eleições deste ano movimentaram a região metropolitana. Em Natal, o prefeito Álvaro Dias foi reeleito com 56% das intenções de votos. Em Parnamirim, o candidato dos republicanos, Rosano Taveira, foi reeleito com 49,43%. Em Macaíba, um nome novo, Emílio Júnior, foi eleito prefeito com 59,54% dos votos válidos. Já em São Gonçalo do Amarante, o prefeito atual, Paulo Emílio Paulinho, do PROS, foi reeleito com 59,4% dos votos válidos. Mas alguns problemas também marcaram essas eleições municipais. Em universidade particular, na Zona Sul, alguns eleitores com problemas de locomoção tiveram dificuldade de chegarem até a sessão eleitoral. Tudo porque no prédio não tinha elevadores. O Tribunal Regional Eleitoral tomou conhecimento do fato através de notificação e enviou 8 cadeiras de rodas. Agora, na Zona Norte, um outro problema. Um colégio ficou 2 horas e meia para abrir. Das 7, só abriu às 9h30, porque uma supervisora faltou à eleição. Teve um cadeirante que chegou a passar mal. Mas para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o balanço das eleições municipais no estado pode ser considerado positivo. Uma eleição tranquila, pacífica do ponto de vista de segurança. Essa eleição também registrou o maior índice de abstenção, 28% na capital potiguar, contra 20% nas eleições de 2016. Para esse cientista político, a consequência disso foi a pandemia do novo coronavírus e o descrédito do eleitor com a política brasileira. No caso da abstenção na eleição municipal, que era para ser a eleição com menos abstenção, porque é a eleição mais próxima do cidadão, né? É a eleição que o prefeito que vai fazer o calçamento, que vai mexer no seu dia a dia mais próximo mesmo, né? Do vereador, do prefeito. Mas a gente tem uma abstenção mais alta, realmente é um pouco, é algo que a gente precisa avaliar. Mais de um quarto da população de Natal deixando de votar é um número muito significativo e que precisa ser avaliado. Eu atribuo um pouco à pandemia, menos até do que a esse desinteresse que as pessoas estão da política. Ainda segundo o cientista político, outro fator que chamou a atenção nessas eleições municipais foi o cálculo de votos, o chamado quociente eleitoral. O que é o quociente? É a quantidade de votos dados aos vereadores dividido pelo número de vagas. Então esse é um número que cada partido precisa atingir para poder eleger um vereador. E esse número, por exemplo, se o quociente for 10.000 e o meu partido atingiu 10.000, eu elejo um vereador, o mais votado da minha chapa, né? Se o meu partido atingiu 20.000, eu tenho direito a 2 cadeiras. Partidos como Cidadania, por exemplo, ele fez uma nominata importante, mas teve um único candidato com uma votação expressiva, que foi o Léo Souza, com mais de 4.000 votos, uma votação muito significativa. Mas o segundo lugar do partido teve 600 e poucos votos, e a soma de todos eles não atingiu o quociente eleitoral, deixando o primeiro, que foi o Léo Souza, de fora.